Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Municípios em Ação, canal MUNAC. O nosso tema de hoje é a segunda parte do tema o transporte público gratuito. Estávamos falando no vídeo anterior sobre a gratuidade, o amparo que já existe no conjunto de leis, no conjunto de mecanismos normativos, jurídicos, que respaldam, que dão apoio, que viabilizam a implantação da gratuidade no sistema de transporte público. A Constituição Federal de 88, por exemplo, afirma que o transporte coletivo público é um serviço essencial. Essa essencialidade ela tem uma característica que facilita os acordos, os arranjos público e privado, ou público e público com outros municípios, por exemplo, tipo consórcio. A Constituição Federal também fala que é necessária utilizar-se a cooperação técnica e financeira, principalmente para a categoria de estudantes infantil e do ensino fundamental. É lei, faz parte da Lei Magna, previsto na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal prevê também o acesso adequado aos portadores de necessidades especiais e ainda a gratuidade do transporte público para idosos com mais de 65 anos. Então, na década de 80, os legisladores, os constituintes, já previam essa gratuidade do transporte público nas cidades brasileiras, ou seja, nos municípios. No município, o transporte público pode seguir esse exemplo. Basta querer. Falou-se no vídeo anterior, é uma questão de vontade política, é uma questão de política pública. Seguindo o exemplo da Constituição Federal, ora, por que o município não inclui na sua lei orgânica as mesmas prerrogativas que estão previstas na Constituição Federal? Essa é uma forma de fortalecer a gratuidade para determinadas categorias de usuários do sistema de transporte público, para fortalecendo com seus mecanismos normativos do próprio município. Todas estas características garantem ações específicas para cada uma dessas categorias, para jovens, para idosos, para gestantes, para crianças até 6 anos, que também têm gratuidade, e um conjunto de outras categorias que o município pode criar. Por exemplo, estudante desportista. Todo estudante que fizer parte de uma agremiação, participar de Jogos Escolares Brasileiros, Jogos Escolares Estaduais e similares, poderiam ter essa gratuidade. Eles não chegam a representar 0,5% da população do estado. Consequentemente, não deve ser muito diferente no município, naquela faixa etária de 5 a 19 anos. Isso deve dar algo em torno de 0,4% na maioria dos casos. Então, talvez essa seja uma das formas de garantir a gratuidade do transporte público dentro do município. Por quê? Porque todas as coisas acontecem no município. A Lei Federal 8.069, da década de 1990, ela trata do Estatuto da Criança e do Adolescente.
ela responsabiliza a autoridade que não ofertar transporte público para criança e adolescente. Que é o que os prefeitos atuais já sabem, que os futuros irão saber, que são os fundos existentes dentro do setor educação, principalmente, para atender creches, para atender ensino infantil, para atender o ensino fundamental. Ora, se a lei que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é responsabilidade da autoridade competente, dentro do município a autoridade competente quem é? São os prefeitos, os vice-prefeitos. Né? Então, é nada mais do que ajustar esse conjunto de leis, esse conjunto de normas, para que no município se efetive também a gratuidade do transporte público. A lei que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente também diz que é dever do Estado assegurar o transporte. Não só a não oferta, como também assegurar o transporte do transporte público para crianças e adolescentes. Outros dispositivos corroboram com esse contexto, que é o caso da Lei Federal de 2003, que trata do Estatuto do Idoso. Eu já comentei um pouco antes que os idosos com mais de 65 anos têm direito a transporte público gratuito dentro do município e também intermunicipal. E mais ainda, já existem leis federais que tratam disso. A própria Constituição, a regulamentação da Constituição Federal, trata em trajetos interestaduais. Existe a gratuidade integral para pessoas com mais de 65 anos de idade. Essa gratuidade deferida aos idosos com mais de 65 anos inclui inclusive pedágio, inclui inclusive taxas de embarque. Os idosos não pagam taxa de embarque, não pagam pedágio e não pagam o bilhete da viagem que ele vai efetuar. O transporte naquela faixa etária entre 60 e 65 anos, o Estatuto do Idoso deixou a critério de cada estado regular esse assunto, ou seja, em alguns casos, algumas cidades, alguns estados é gratuito, em outros existe gratuidade parcial, ou seja, paga 50%, 50% não, de acordo com o número de vagas ofertadas a cada trajeto, a cada viagem e por aí afora. Descontos de 50% são também concedidos a estudantes em alguns dispositivos normativos. Portanto, os executivos estadual e municipal, e o nosso foco aqui é no município, devem sim definir mecanismos e critérios para apresentar gratuidade para certas categorias da população do seu município. Essa é uma atitude não só coerente e muito bem vista aos olhos da população, aos olhos da sociedade, como também é uma prática de política pública municipal muito, muito bem vista. Quem não fizer isso tem suas penalidades. Quem não oferecer viagem gratuita para idoso com mais de 65 anos, quem não oferecer viagem gratuita para crianças de 0 a 6 anos, quem não oferecer descontos especiais para algumas categorias de idosos de 60 a 65 anos, pode sofrer penalidades. Outro ponto importante são as resoluções da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
As resoluções, eu listei aqui 4 resoluções e mais uma lei federal, né? E gratuidade para crianças de 0 a 6 anos, gratuidade para os idosos, já falamos. Existe a NTT, lançou em 2014 um bilhete chamado Bilhete Embarque Gratuidade. A resolução de 2016 da NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, apresenta gratuidade para jovens de baixa renda. E agora, em 2020, o Senado Federal, 2 comissões do Senado Federal, aprovou a gratuidade para jovens que moram em cidades limítrofes e que apresentem baixa renda, ou seja, renda até 2 salários mínimos. Mais à frente a gente comenta sobre essas gratuidades com mais detalhes. Transporte público gratuito, ele tem, portanto, um respaldo legal, um respaldo normativo. Por exemplo, novamente voltando, essa lei, esse projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, aprovado agora em fevereiro de 2020, ela se chama, o projeto de lei se chama Transporte Coletivo Interestadual de Caráter Urbano. Transporte coletivo interestadual de caráter urbano, porque pode abranger dois estados, né? Mas as cidades são limítrofes, são contíguas, ou seja, são geminadas. Essa aprovação do Senado consiste na gratuidade de passagens para jovens de baixa renda, né, que morem em municípios de diferentes estados que mantenham contiguidade com os respectivos perímetros urbanos. Jovens de baixa renda são aqueles que possuem até 2 salários mínimos, que trabalham numa cidade e moram na outra cidade vizinha ou contígua, mesmo que em estados diferentes. Eles terão direito a essa gratuidade. Assim, tudo isto é uma questão de gestão pública municipal, pois o respaldo jurídico, o respaldo legal, uma parte dele já existe. Em todo o aparato, em toda a configuração jurídica e legal, nos mecanismos que estão aí, mecanismos normativos que estão aí, no âmbito federal, no âmbito estadual, e que o município pode e deve replicar. Por que o município pode e deve replicar o transporte, a gratuidade do transporte público no âmbito do município? Porque isso é também uma política de desenvolvimento sustentável. A política de desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, tão falada, ela preconiza, dentre outros elementos, ela preconiza igualdade social. Igualdade social é dar direito de locomoção àquele cidadão comum, o mesmo direito que tem o cidadão que tem maior renda, que tem veículo, que tem automóvel, que tem mais condições de se locomover, independente dos subsídios governamentais. Então, é uma questão de adoção de critério, é uma questão de manutenção da igualdade social, da manutenção do direito de ir e vir. E esse direito de ir e vir é um direito de todos os cidadãos, com condições de pagar passagem de ônibus ou com condições de andar de automóvel. Esse apoio dado ao cidadão do município pelo gestor público só vai cada vez mais
fortalecer o verdadeiro papel que o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores devem exercer dentro da sua cidade. Por quê? Porque todas as coisas acontecem dentro do município. Por enquanto é isso. Obrigado.